Ponto de Vista Podcast, episódio 115, né? Nova temporada aí do Ponto de Vista Podcast. Ricardo Beck, estamos aí. É um novo momento, um novo ciclo do Ponto de Vista, mais uma vez aqui, para a gente discutir um pouco, falar sobre política do Estado, política regional. Ponto de Vista Podcast, que é a maior plataforma de análises políticas da região Tocantina. Ricardo, eu não tenho a menor dúvida. A gente vai fazer aqui uma leitura que muitas das vezes ela é deixada de ser feita por questões até de partidarismo, né? E aí por isso a gente entra no circuito agradando ou desagradando, mas informando aquilo que precisa ser informado. É importante a gente falar sobre isso porque é preciso levar essa informação. Sim. Ricardo, é curioso como o estado do Maranhão, por exemplo, ele sempre foi governado por grupos políticos que foram se mantendo no poder, eles foram se revezando ali no poder e mantendo o maranhense preso numa redoma. Só que agora surge uma nova geração política que tem transformado isso tudo, tem mudado essa querendo dinâmica. Mudar, né? Está querendo mudar. Hoje o Maranhão ele apresenta números diferentes, números positivos muito bons. Inclusive o próprio maranhense ainda não entendeu essa nova característica que o Maranhão possui. Então é importante levar esse tipo de informação, porque hoje surge aí uma força política jovem muito grande, nomes que surgem dessa nova geração, nomes com um potencial muito grande, trazendo para todas as regiões do estado, e hoje o Maranhão, nós podemos dizer, a velha política acabou? Não, na verdade ela não acabou, ela simplesmente está se reciclando. É difícil entender essa nova dinâmica. Você quer ver um exemplo? Para ficar bem fácil, Brandão, para chegar ao poder, Brandão faz o que a maior oligarquia queria que fosse feito, né? Ele implanta um modelo de governança e um modelo de governo pautado em cima de uma coisa que ele chama de municipalismo. Ele aplica a questão da divisão quase que igualitária dentro das necessidades de cada cidade, das 217 cidades, e eu não quero aqui falar de análise, porque se ele fez isso, ele fez isso. O que ele fez foi dividir, pegar a riqueza e olhou e falou assim, olha, eu preciso dividir essa riqueza e eu vou ignorar um pouco algumas oligarquias que, segundo você, narrou muito bem, inteligentemente. Sarney, quando vai entrar para o governo, ele cria aquela questão da modernização conservadora, a dita modernização conservadora, que ao invés de alavancar itens importantes, índices importantes do Estado, foi o Estado regredir e novas oligarquias, novas famílias surgirem como aquilo que você diz, né? Aquele cara que controla a narrativa. Aquela família que controlou a narrativa. Muito bem. Exatamente. Sarney, durante o período em que o Sarney esteve tanto à frente do governo do Estado, como depois, isso lógico, demorou um tempo, Sarney chega à presidência da República, ele implanta o mesmo sistema que foi implantado no Maranhão, de renovação. Só que com uma diferença. Ele implanta no país. Mas só que com uma diferença, né? E quando ele vai a presidente, ele tinha todo um histórico de traição do movimento militar. Ele era um cara pró-militar. Quando ele vai ao poder, Figueiredo não queria entregar a faixa a ele, queria entregar a faixa somente ao Tancredo Neves. E que existe uma questão aí que é muito importante, que muita gente esquece ou muita gente não conhece por falta de vontade de ler. Vontade de ler. Verdade é essa. Entre Sarney e Figueiredo existia um cara muito importante que era exatamente o Tancredo Neves. Na verdade, o Tancredo, ele é um cara que cria uma espécie de movimento junto com Ulisses Guimarães. Então, assim, quando a democracia é instalada, ela fere o princípio ativo daquele chamado, hoje a gente chama de fascismo, né? Mais um governo militar que até então ele controlava
tudo, Heron. Sarney foi o ponto de virada que esses democratas acharam e encontraram para sensibilizar os militares, porque o melhor era, de fato, criar um Estado de Direito. Ponto. Sarney já vinha do Maranhão testando essa fórmula, porém, um fascista, cara. Querendo as pessoas aceitarem o que eu vou dizer aqui ou não. Porém, um apoiador, né, em potencial do fascismo no Pois país. mas Pô. e é interessante quando nós falamos disso também, Ricardo, não podemos deixar de falar aqui da figura do Tancredo Neves. Não, Por quê? sim, O que que foi acontece aqui? importantíssimo, cara. É importante falar da figura do Tancredo Neves, porque aquele governo que o Sarney assume, ele não foi planejado para o José Sarney. Não foi. Ele Ele foi foi, planejado por democrata, ele foi para os democratas. para os democratas, mas com Tancredo Neves à frente. Tancredo Neves era o líder, É, mas por uma fragilidade do ser humano, por um problema que teve lá, que o Sarney, que aí o Tancredo Neves não consegue assumir porque morreu porque tem antes, toda uma né? questão dos Então direitos das Sarney, diretas já, tu te lembra mas disso, né? isso historicamente vem para o Tancredo. Aí cai no colo do Sarney, logicamente, o Sarney, ele recebeu ali o direito de fazer o que ele quisesse, Não, mas o próprio Sarney, eu tenho certeza absoluta que o Sarney não fez. O governo naquela época, a gente não pode comparar, mas eu acredito que sob a liderança do Tancredo Neves seria outra história. O governo seria implantado a liderança do Tancredo Neves, não do Sarney. só pra gente agilizar, qual é a falsa retórica? A falsa retórica é que eu quero dar ao povo aquilo que é de direito. Isso é uma falsa retórica. Se você pegar o passado e hoje, você vai ver que não tem muita diferença. Só que os modos operantes mudaram. Modernizou, né? Modernizou. E é isso que está acontecendo com a política. A política nacional, ela hoje modernizou tanto que hoje ela vê você errando, ou seja, a sociedade vê você errando, a sociedade vê você burlando leis, roubando, corrompendo e tal, mas ela está tão fascinada por aquela falsa retórica, pela falsa retórica de que você é o cara que vai mudar todo o sistema, é o cara que vai quebrar o sistema, é o cara que vai literalmente tocar e mudar esse modelo, e a coisa não acontece, a coisa não progride. Se a gente trouxer para o Maranhão, o que Brandão fez? Brandão cortou esse cordão umbilical e implantou a questão do municipalismo, que nada mais é o quê? Se trocar em miúdos, né? É o contato direto do município com o Estado, sem interferência. Hoje o governador vai, passa dias numa determinada cidade, como aconteceu aqui. Aconteceu que Ceilândia, o Brandão, ele vê de perto a demanda. o Brandão, ele mudou totalmente a maneira de governar o Estado. Sim. Mudou totalmente. E não, o que não é nem para o maranhense, ele se surpreende com a maneira do Brandão, porque nós vivemos durante muitos anos, o governo era distante do povo. Sim. Governava-se da capital, raramente o governo do estado visitava, por exemplo, a nossa região Tocantina. Poucas vezes o governo do estado ele veio na região Tocantina. E quando vinha com aquele status de popstar. Na verdade, só colaborando e ao mesmo tempo corrigindo, nem sempre era o governador, e sim o status de popstar dos secretários, Dos representantes do governador. que foi o caso do Simplício, que foi o caso do Cleiton Noleto, Exatamente. que foi o caso do menino da saúde que o Aloysio apoiou aqui, que eu esqueci o nome dele, o Carlos Lula. É isso. A grande verdade é que essa modernização conservadora ela ainda está aí. Nós temos cenas. Ela ainda está aí muito viva. Eu lembro de um vídeo que circulou nas redes sociais, o Flávio Dino. Quando o Flávio Dino era governador do estado, a caravana do Flávio Dino passando e os moradores correndo atrás, corria-se atrás do governador. O Brandão, ele muda essa dinâmica, ele muda essa forma de ver. O Brandão, ele muda a forma de ver a região Tocantina e passa a visitar com mais frequência. Ele concentrou, tá, Heron? Tá? A diferença do Brandão para os demais é que as pastas tinham orçamento. No Brandão, o governo tem orçamento. E controla muito bem isso. Controla muito bem isso. É aí que ele começa a ferir o quê? As oligarquias. As oligarquias. Porque tanto as oligarquias familiares quanto os políticos que faziam essa análise deixa claro, ninguém vai ver em podcast algum.
Aquele político que controlava isso, ele também perdeu esse poder, ele perdeu essa narrativa de vir aqui e se apresentar como salvador da pátria. Hoje o governador do estado vem, a região Tocantina, que é o local onde nós gravamos esse podcast e que temos a presença mais forte, ela tem aqui as suas próprias lideranças coordenadas, mas muito ligadas ao governo do estado, que no caso é a Gensul, sob a liderança do Wagtônio Brandão e Exatamente. toda uma É a equipe, própria instituição. mas que é a instituição que representa o governo do estado, mas Isso, representa muito bem sob o comando do do governo, governo. porque o Carlos Brandão, ele não sai desse controle, Não, não porque sai. E nem pode, ele né? não E pode. nem pode sair. O grande legal, que a gente até fez um corte chamado Quem Manda, né? Quem É, manda no governo do estado é o governador. é, Os secretários apenas são, hoje, né, nessa atual conjuntura governamental, os secretários são ferramentas que estão intimamente ligados a lideranças, por exemplo, lideranças que atuam em pautas da educação, lideranças que atuam em pautas da saúde, lideranças que apoiam. Eles viraram liderança. A liderança vinha de fora. No governo Brandão, a liderança é o próprio secretário, que consegue ter uma visão muito mais macro de certas demandas que lideranças que não eram do governo não tinham. porque hoje o secretário está muito mais presente. Quando Sim, nós acompanhamos, a gente tem esse trabalho de acompanhar aqui do Estado, acompanhamos o Wagtônio Brandão e sua dinâmica, a sua equipe que ele trabalha. cresceu muito. Cresceu O com isso. Wagtônio tem uma ideia muito, eu diria assim, o Wagtônio, ele espera o comando. Antigamente não, antigamente eu me recordo, até com o Juscelino, Cleiton Noleto vinha com Sérgio Vieira, a tiracolo, Sérgio Vieira era a ponte, e hoje eu vejo que o Sérgio não soube aproveitar a grande oportunidade de se manter vivo politicamente na sua cidade, e agora está tentando uma nova vertente. Talvez o que acontece com o Sérgio Vieira, né, nesse período, quando nós falamos, é a forma como o governo geria isso. Sim, E como é uma coisa que é diferente do que acontece com o Wagtônio, por exemplo, como não há uma liderança de alguém lá de cima, o cara faz de qualquer jeito. não tenho dúvida. E isso a tendência é dar errado mesmo. E aí quem paga o preço é quem está ali à Você frente. lembra Então você lembra eu acho que isso quantos, aconteceu com o como é que a Sérgio. Lema se movimentava no período Dino? É, No período Dino para trás, a Lema ela se movimentava em acordo com os secretários. é. Quando o Brandão chega, Brandão literalmente monta um distanciamento. Pô, necessário? Sim, necessário. Veio com o Brandão quem tinha muita proximidade com ele, que é o caso do Antônio Pereira, que é muito conhecido, mas ainda assim você vê que hoje a presença do Antônio Pereira está muito resumida ao governador. E nem sempre ele pode estar. E muitas das vezes não esteve com o governador. Acabou aquela farra do deputado O chegar e voto falar de quê? O o voto de voto quê? de O voto de cabresto, o cabresto. voto de cabresto, acabou muito aquilo. O Brandão quebra isso. Quebrou. Eu ouvi uma coisa muito interessante, inclusive eu ouvi isso da boca do Brandão, e não foi no discurso, naquela conversa que o Brandão teve ali em off, ele fala assim, olha, ainda tem muita coisa que vai acontecer nesse estado. O Brandão, inclusive, ele ousou falar uma coisa interessante. Nós vamos ganhar o Nobel. E você sabe, Vamos né? ganhar o prêmio Muito Nobel. pouca gente. É isso que precisa ficar claro. Quando a gente defende o Brandão, eu não estou defendendo o Brandão do cara que eventualmente pode dar dinheiro para a nossa ferramenta. Eu estou defendendo o Brandão pelas ações que o Brandão tem e que muita gente não sabe. Modelos que estão sendo implantados por ele no governo dele estão sendo tirado modelos e levado para fora do país. Por isso que ele falou, pô, eu vou ganhar um prêmio lá fora, porque muita coisa que a gente implantou aqui está sendo utilizada lá fora. E tu sabe por que que o maranhense Maranhense tem sabe essa... disso? No Maranhense não sabe. Isso foi em off que ele falou pra É, quem? Pra você, eu pô. falo, A gente parado lá conversando com é. ele, ele falou, cara, modelos de restaurante popular, modelos de alimentação, modelos que apoiam a iniciativa como é que é? Do informal, né? Do cara que trabalha na Do informalidade. empreendedorismo, Ele né? pensou em tudo, cara. Só que aí vem outros candidatos ou vem outros políticos porque estão sendo literalmente jantados por essa municipalidade implantada por ele, se ofendem e tentam literalmente o quê? Puni-lo. Então Heron, o Brandão,
utiliza muito bem as ferramentas que lhe foram deixadas. Por exemplo, a gente é uma criação do Dino. É. E hoje ele Mas utiliza ele muito bem. melhorou, Melhorou, ele pô. melhorou a ferramenta, Melhorou a lógica do ele, negócio, né? ele respaldou. é, é, Outra coisa, o Brandão nomeou um cara muito bom para estar à frente ali, porque o Wagtônio é um cara tranquilo, é um cara que sabe o que faz, é um cara que Que não hoje tem. ampliou o seu raio de É, ação porque é muito exatamente, bom, é muito entendeu? bom. Começou com 17 E municípios e hoje agora está em tem mais de. 49, É mais ou muita menos. coisa. Muita É coisa. quase que triplicou o seu raio de ação. Então, assim, é, mudou muita coisa no governo do O estado. Dino deixou Agora o muita, o maranhense. Dino deixou muita ferramenta que hoje está sendo reaproveitada com uma nova dinâmica, um novo formato, novos processos, assim como diz a ferramenta administrativa pública, diz novos processos estão sendo criados, e o Brandão virou o quê? Uma espécie de quê? De filtro dessas regiões. Quer chegar? Vem até mim. O Maranhão, cara, nós podemos dizer assim, o Maranhão ele está preparado para desembarcar no século XXI, Sim, porque está sendo está preparado. sendo preparado. Se não mudarem, se não É, mudarem, se não mudarem essa vontade, essa premissa que já está construída, na verdade, porque volto a dizer, né, 2021, 22, né, e parcialmente um pedaço de 2023 foi construído para fazer com que hoje a coisa andasse. Então, nós temos bons índices de desenvolvimento humano sendo mudados. Mas ele aumentou o imposto. Poxa, o Brad aumentou o imposto também. O Brad criou a questão da máfia das multas, né? Porque é uma responsabilidade do município. Uma outra coisa também que precisa ser deixado claro é na- nas, nas, nos governos anteriores, vou usar um exemplo aqui que até eu bati de frente com ele. O Capelli, que hoje quer ser prefeito não, governador do Distrito Federal, no lugar do Ibáñez. é. Então, o Capelli, eu tive a oportunidade de conhecer, de sentar com ele, conversar, nunca foi... Capelli é aquele cara que respira pelo nariz do Flávio Dino. Exatamente. Então, assim, o Capelli entende da coisa pública? Pô, sim, entende. Mas nós entendemos também, como outros jornalistas entendem também. Mas o que o Capelli fez foi o quê? Segregar a comunicação do Estado. Assim como também a comunicação do Estado é segregada com o atual secretário de comunicação do Estado. Segregam. Por quê? Porque acham que quem conhece tudo é São Luís. E esse mapa do conhecimento mudou. Essa questão, quando nós falamos, aí eu vou voltar para aquela teoria que nós construímos aqui na região sul do Maranhão. São Luís é como se fosse o espírito, lá tem o espírito em São Luís, o espírito está lá, e o caboclo está aqui. Tá aqui. Então, para o caboclo girar, tem que ter o espírito. Então, os caras baixam aqui e aí faz o caboclo girar. E isso aí é espiritual. É mantido na cabeça do maranhense. Assim como esses números que Mas apresentam. isso está caindo. Está caindo. Mas por quê? Porque hoje não tem como evitar os números estão sendo apresentados. Muita gente ainda não quer, não quer acreditar, porque isso é espiritual, está implantado no maranhense. Tá incutido. Aí o que acontece? A oposição ela faz ainda esse jogo. Não reconhece o trabalho feito pelo governo do estado, não reconhece o que o Brandão tem feito e fala só dos números negativos do estado. Só que os números estão aí, as evidências estão aí. O maranhense começa a sentir. O que a oposição está fazendo? De fato O que acontece. a oposição está fazendo? A oposição é muito esperta também, a gente não pode deixar de É, falar. A oposição não são bobos. utiliza uma ferramenta chamada o quê? Vereadores, É. casas de leis, parlamento mirim. O que eles fazem? Se há um atraso numa determinada obra, né, é o papel do vereador opositor, né, cobrar aquilo ali. Qual é a probabilidade da moeda de troca? Se eu me eleger, a gente vai ser situação e você vem com a gente. É mais ou menos isso. O Brandão, que eu acho muito interessante, cara, a dinâmica que o Brandão implantou. Então, para a gente finalizar com o Brandão e entrar no município, porque diz respeito a essa questão. O Brandão fez muito mal para as raposas políticas. As raposas políticas acham que não. Tá entendendo? Mas se tu analisar friamente, esse modelo não faz bem para as raposas políticas. Mas aí onde é que está o pulo do gato. Onde está o ponto que o maranhense precisa enxergar, precisa entender.
hoje surgem novos nomes. Sim, mas tu entendeu o que eu falei, né, E Heron? esses novos nomes, eles precisam se libertar das velhas raposas. Vamos Por falar aqui quê? de Açailândia? Traz para Porque, Açailândia. porque Pronto. quando nós trazemos para a Ceilândia, trazendo para a região tocantina, nós temos as velhas raposas políticas. Políticos que vêm no governo, vêm na gestão há muito tempo e que tinham esse controle também nas regiões, mas que, quando apresenta-se novos nomes, porque hoje a política maranhense, e quando nós falamos da política maranhense, nós vamos analisar a região, mas hoje tem uma galera nova batendo aí, trazendo uma oxigenação política, nomes bons. Só que aí o que acontece? Quem estava no poder há muito tempo não quer perder. Mas vamos voltar no passado. Em abril, Flávio Dino abre mão do governo e Carlos Brandão vem. Só que 4 meses depois, Brandão tem um problema de saúde, entrega na mão do cara que é o desembargador Paulo Welter, o Paulo grande Welter. Paulo Welter. Mas vamos lá voltar em abril. Ele assume o governo. Ali já estava começando a ser colocado em prática o plano Brandão. Onde é que a gente teve uma parada? Porque quando dá aquele problema de saúde nele, ele tem que sair, me parece, sai do estado para cuidar. Mas Paulo Welter não alterou nada, mas também não acrescentou absolutamente, mas também não diminuiu, não subtraiu nada. Governou dentro de uma premissa. Porque o Brandão tem bom relacionamento com o Tribunal de Justiça do Estado. E isso é um ponto muito favorável. Coisa que o senhor Flávio Dino não tem. Quando ele ganha a eleição, que ele se torna o governador eleito democraticamente, ali estava começando a ser construído um modelo de governo que não faz nada bem para raposas políticas que ainda insistem em estar aí. Essas raposas, elas estão freando novos talentos, não é de hoje. É já de muito tempo. Mas eu quero falar do Brandão para cá. Essas raposas políticas acharam o quê? Eu saí do meu mandato, mas eu tenho data, hora, dia, local para voltar. E aí Como vai encontrar sempre dificuldade. aconteceu. Como Porque, sempre olha, aconteceu. quem é o cabeça dessa mudança? Doutor Benjamin Oliveira. Só que no período que o doutor vem como deputado, surgem novos nomes. E eu vou citar esses novos nomes. Vamos lá. Marli Alves. Marli Alves, ela era vista, até pouco tempo, ela era vista como uma política que era do terreno, do curral, do quintal do Aloysio Souza, do terreno do Aloysio Souza. Marli peita essa nomenclatura dada por políticos para confundir o eleitorado e vem numa vibe naquele tempo em que o Benjamin consegue votos para se tornar suplente. E surpreende com quase 3 mil votos, ou mais de 3 mil votos. Aí já começa a nascer aquilo que o Brandão tem prezado muito. O Brandão não consegue segurar raposas políticas. A maior prova é que o Aloysio sai do governo municipal, diz para os vereadores que não vai vir como deputado e os vereadores saem para correr atrás. Hoje, quantos vereadores Aloysio tem? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Dá até para contar no dedo. Estou até fazendo aqui, que eu acho que são 4. Então, assim, o Aloysio, por muito tempo, freou como é que eu posso dizer, a ascensão. Vou citar os nomes, tá? Marli Alves, Lucas Alves, Xande Sampaio. Vamos citar os nomes aí de nomes que estão aí. Jardel Bom Jardim. O próprio Aristeu Gomes, agora novato, que vive sendo assediado. Bernadette. Vou falar os nomes que o Aloysio, literalmente, não estou dizendo que ele é um sugador de energia, mas ele precisa manter. O principal dele, Feliberg, que tinha um nome muito bom para ser o vice do Benjamin. Mas quem é alçado a vice do Benjamin? Doutor Roberto. Mas por que o Feliberg... Aí tem que se fazer uma pergunta. Por que o Feliberg, com o bom nome que estava, com toda a capilaridade que ele possui, por que ele não foi escolhido? Porque aí eu não estou falando aqui mal de ninguém. Não, eu estou dizendo ao cenário. É porque o Aloysio parece que ele tem uma dificuldade em abrir mão do poder. Ele parece que teve essa dificuldade. Mas o poder vai tirar o Aloysio. Na verdade, o poder já está tirando. E aí o que acontece aqui? Quando eu acho até curioso aquela situação, quando o Aloysio ele fala que não é candidato, que é uma fala que até hoje ela repercute. O Aloysio fala assim: eu não sou mais candidato a nada, eu vou me aposentar. Ali, o Aloysio, ele liberta
os vereadores, Que acharam muito bom acharam bom. aquela decisão. Ali também ele liberta os seus apoiadores para irem buscar novos caminhos. Só que aí que Aloysio, parece que depois que a coisa acontece, o Aloysio entendeu que aquilo não era bom. O Aloysio quer voltar. Para a pessoa dele. É isso que, tem pra- que ficar claro. é, Para a pessoa pra pessoa Aloysio. dele, E aquilo não para toda a capilaridade É, construída ao longo do tempo. E aí aquilo ali, quando o Aloysio entende que aquilo ali não é bom, o Aloysio tenta voltar. Mas quando o Aloysio tenta voltar, os vereadores estão comprometidos, as lideranças que o acompanharam, apoiadores que o acompanharam há muito tempo, já estão com outros compromissos, porque eles aprenderam, e foi até bom para eles Sim. tentar viver sem esse controle do Aloysio. E aí vem uma situação que é curiosa. O próprio governo, o próprio Benjamin, que é eleito, né, democraticamente, mas com apoio do Aloysio, no primeiro momento o Benjamin caminhou só. E você pode ver que o Benjamin, quando caminhou sozinho, o Benjamin, ele voou. Só que depois vem o apoio ao Aloysio. E esse apoio do Aloysio, ele tem um preço muito alto. Tem, muito. O apoio do Benjamin. E a gente já falou sobre isso, né? O apoio do Benjamin ao Aloysio tem um preço muito alto. Por quê? Aloysio, para tentar se eleger deputado, ele precisa do controle da máquina pública. E não é o controle do Benjamin, é o controle do Aloysio, botando lá as pessoas de confiança do Aloysio. É um governo do Aloysio dentro do governo do Benjamin. Que o Benjamin tem que tomar todo cuidado. E esse cuidado que o Benjamin precisa tomar é a sua essência pública, ou seja, a sua essência como gestor público, ela não pode ser jantada por vontades. Mas se você analisar. De passageiros do poder que hoje não estão mais no poder. Mas entendeu? Se você observar isso, é muito bem colocado isso aí, porque quando a personalidade da gestão Benjamin, ela apagou. Hoje nós vemos aí, podemos falar claramente, não se fala muito, porque assim, a comunicação ela fica meio em silêncio, a gente fica meio que não, a população, esperando. E a população sente, né, cara? A população sente, mas você às vezes fica em silêncio, né? Quer dar uma resposta nas urnas, mas o que acontece aqui? Você vê que a gestão Benjamin, ela deu uma... Sim. Ela meio que murchou, e você vê uma presença muito forte da gestão Aloysio dentro do governo Benjamin. E isso é um problema. É uma coisa que você precisa parar para pensar. Benjamin chega com metade. Metade era do Aloysio, querendo as pessoas aceitarem isso ou não, e metade era do Benjamin. Hoje a gente tem toda a força de gestão pública do atual governo praticamente nas mãos do ex-prefeito. São 12 órgãos. Aumentou. 12 órgãos. 13, 14 órgãos agora. E nós temos aí o quê? Nós temos... E pessoas errando, mostrando o seu erro sistematicamente, mas por uma questão de articulação política, o atual prefeito precisa ignorar. Precisa ignorar. Por conta desse apoio. Quando nós falamos lá atrás, o Roberto é ruim. Não, o Roberto é um cara que ele sempre teve na dele. Quando o Roberto é alçado a vice do Dr. Benjamin, é mais por uma questão de... para dar moralidade mesmo a coisa. Quem já fez essa leitura, Heron? Eu te pergunto. Quem fez essa leitura? A Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, para o próximo biênio, ela já fez essa leitura. E o cara que vem aí, ele vai tentar a todo custo. E detalhe, eu não vejo bons mares políticos para o doutor. Se continuar eu vou fazer um prognóstico aqui. Onde é que o doutor pode ganhar isso? Depois das eleições. Perdendo ou ganhando, quem ele apoiou vai ter que ser jogado de lado para que ele possa gerir a cidade com mais independência. E para fazer isso, ele vai precisar, eu não digo trair porque não tem que trair, ele vai precisar dar um basta em tudo aquilo que ele literalmente é preciso ter botou coragem. A cara. É preciso ter coragem para isso. Porque a Câmara já notou essa fragilidade. Exatamente. E a Câmara vai tentar. Pode escrever aí. A Câmara vai tentar. Eu dentro desse contexto, hoje... E não com o Feliberg mais, com outro presidente no poder. O próprio Feliberg, por conta da personalidade e por conta do histórico político dele, ele já falou que durante o período que ele for presidente da Câmara, não tem problema. Isso não tem problema. Mas tem falácias. E as falácias ferem. Exatamente.
Mas o Feliberg, ele tem isso. O Dr. Roberto também é um cara muito ético e por uma questão de ética, eles preferem deixar a coisa Sim, acontecer porque mais um tempo. mela É, projetos. Uma coisa acontecendo em período eleitoral, mela não só o é, projeto do prefeito, mas mela o projeto é, daquele que quer o lugar do e prefeito. pode se perder muito mais com isso. Exatamente. Pode se perder muito mais com isso. E a gente não pode, eu posso, ainda dentro desse contexto, a gente precisa lembrar e fazer aqui um elogio ao Ildemar Gonçalves. Sim, que está Por quê? sabendo fazer o quê? Está sabendo, A transição do poder, né? fazendo essa transição de poder. Primeiro ele pega Ulisses, elege Ulisses como líder do grupo, e depois Ulisses passa a coordenar aquele grupo mais para fazer uma transição de poder, de passar o bastão para alguém mais Sim. jovem, para que haja o surgimento de novos nomes, coisa que o Aloysio não soube E aí vamos fazer. voltar nos nomes. Então É, nós temos agora, já nesse momento atual, aí nós temos mais, porque nós narramos o período em que o Aloysio estava no poder. E agora o Aloysio fora do poder? Aí surge com muito mais força. Continuando. Marli Alves, Aristeu Gomes, Lucas, Lucas Alves, Xande Sampaio fazendo um excelente trabalho é, no Tributos. Aí a gente aí agora tem vem Ulisses Gonçalves, Feliberg Melo. Vamos falar pela ordem. ja, Feliberg Melo, Jardel Bom Jardel Bom Jardim, Jardim. que a gente narrou aqui, que se reciclou totalmente. E a gente vem, fora outros que a gente possivelmente podemos estar esquecendo, mas a gente vai logo direto para ele. Aí vem o Ulisses Gonçalves. O Ulisses Gonçalves é o que vem com maior chance de se colocar de maneira assertiva nesse cenário, porque tem uma família que prestou bons serviços políticos em políticas públicas para a cidade de Açailândia. E é uma família consagrada, é uma família muito bem aceita ainda no poder. Isso eu fiz uma pergunta para o Ulisses ontem, no dia da estreia do documentário do Jair Bolsonaro, e eu disse para ele, qual é a expectativa em relação ao Ulisses Gonçalves, que patrocina um projeto como esse, ousado, sobre o Jair Bolsonaro. Então, palavras do Ulisses, tá? Essa nova galera que está nascendo na cidade, e eu vou me basear no Ulisses Gonçalves. Ela não trai, ela tem palavra, ela tem comprometimento, ela quer dividir a atenção com o povo, quer a participação do povo, mas ainda há uma raposa viva dentro desse celeiro. E essa raposa, ela tem meios e mecanismos de frear a ascensão desses nomes que eu acabei de dizer. Não é admissível, por exemplo, a gente ver um Aristeu errando com tanta facilidade. Tem um potencial filho da mãe, mas não ouve. A gente já deu bons conselhos para ele, mas ele não ouve. Ele prefere ouvir quem acha que entende de política. E a gente está vendo a todo momento que não entende de política. Então, o que o Aristeu precisa colocar suas rodas, né, no trilho? E o Porque trilho, tem muito o potencial. trilho hoje é esse trilho da mudança, é acompanhar É essa acompanhar mudança. essa mudança. Porque quando nós falamos, quer ouvir, quem acha que entende de política, são pessoas que estão ali tentando manter um controle, um ciclo de controle na política do município, nos votos de cabresto, manter aqueles votos dos apoiadores que durante décadas foram beneficiados. Tá errado. Tu chega aqui para mim e fala assim, olha, Heron, eu vou te dar um terreno aqui para te fazer uma casa, para te construir uma casa. Tá errado se eu receber? Não. Não tá errado. Só que tem um preço. Isso tem um preço. E esse preço vem agora. Eu vou te dar um emprego, vou dar emprego para tua família, eu vou te dar um emprego, mas o preço é que a tua família, ela me acompanhe Eu acho que o durante o Jardel, período que eu for eu político. acho que o Jardel vai pagar um preço muito alto. Mas o Jardel tem nome, e vou voltar naquele termo que a gente usou aqui no passado, né? Tem capilaridade para poder É, voltar e colocar sua vida política nos trilhos. quando o Jardel, agora nessa nova fase, ele próprio admite, e a gente que acompanha também, nós vemos isso, há uma mudança de comportamento do Jardel. Um aprendizado, é Sim. lógico. E esse aprendizado eu não vou nem dizer para Porque agora você. ele está dentro do centro do sistema. Então ele está vendo a coisa, como ela se E processa. não é nem conselho. Não é conselho. Não é porque alguém está chegando lá dizendo, Jardel, tu vai por aqui, tu vai por aqui. Não. É porque o Jardel, ele não é bobo nem nada.
ele está ali e ali ele começa a aprender com o que é negado, com o que é oferecido, com o que é dado e com o que é tirado. O cara vai aprendendo, porque ele está ali para E aprender. qual é a vertente do Ah, antigo em relação ao novo? Qual é a relação do passado com o presente, com o atual presente? É que o passado entende que comprar tudo e todos é a melhor forma de se manter no poder. E essa galera nova chega com isso que o Ulisses narrou, com comprometimento, com vontade de com conversar com o povo, informação, com com informação, informação. com, como é que a gente diz, sem trair, sem ser traidor. Então isso conta muito, muito, muito. Isso é um diferencial muito grande que, volto a dizer, foi uma pergunta que eu fiz a ele. Você acha que se o Ulisses Gonçalves for bem sucedido, ele enterra a última, a última raposa viva da política de Açailândia? Ele não foi por esse caminho, mas quis dizer isso. Então, era só para finalizar a minha fala aqui, eu vou deixar com você para você finalizar. A família Udemar está certinha. Hoje eu vi uma frase, né, de um determinado que voos, né, há voos que literalmente constroem futuro. Há voos que constroem futuros, né? E esse futuro ele é real. É real. Esse futuro é real. Essa mudança, Ricardo, Para todos. para todos, porque hoje essa mudança política, ela vai além do município de Açailândia. Hoje nós temos uma geração muito melhor informada. Hoje o Maranhão, ele está de fato, quando eu falei aqui ainda há pouco, o Maranhão, ele agora desembarca, está ficando pronto, ou está Sim. pronto para desembarcar no Regiões século. estão mais concisas. Por quê? Porque hoje o próprio modelo de fazer política e de fazer campanha, inclusive política dentro do Estado, ela está diferente. Nós vemos aí 2 candidatos com muita informação, com diálogo muito diferente do que já se ouviu no passado. Tanto o Braide quanto o Orleans, que são os principais destaques, né? Porque agora surge aí também um Roberto Rocha ensaiando aí uma candidatura a governador do estado, porque o Laésio acaba desistindo, que nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, mas esses dois políticos que estão liderando essas intenções de votos, esses 2 caras, eles vêm com uma dinâmica totalmente diferente. O Orleans, o cara antenado, o cara Muito, conectado muito. no meio do povo, mas o Braide também não 4 deixa a anos, desejar. claro que não. 4 Ó, anos andando nas terras maranhenses, coisa é, que o Braide não é. fez. Mas o Entendeu? Braide, mesmo da capital, o Braide também, Sim, olhou, ele, teve um olhar ele muito, teve muito um olhar muito cirúrgico, né? sensível e assim, e a população entende a limitação do Braide. A população, ela entende essa limitação. Mas aí há uma polarização que é muito boa, porque é uma Você informação, percebeu que finalmente há um debate político que fala do Maranhão. Nós estamos, você percebeu o que o Brandão fez? O Brandão largou a mão do Fufuca, largou a mão de A, de B, de C e veio com 2. E principalmente avisou, eticamente, a principal família, a principal oligarquia do Estado que não poderia apoiar. Porque é trazer o retrocesso, velho. É retroceder. retroceder. Então ele vai nessa. Se a gente entrar aqui na cidade de Açailândia, só para finalizar nossa conversa, a família Udemar Gonçalves faz certinho. O velho Udemar não tem mais condições, nem corpo, nem mente, nem argumentos para tocar. O que ele faz? Pega o seu neto e vem há anos dando uma aula de políticas públicas. Que esse mesmo neto é sobrinho de um fazendeiro chamado Paulo Lira, que literalmente, em períodos eleitorais, abandonava tudo, acreditando que aquele candidato era a pessoa certa. E toda vez, pós-eleição, ele chegava à conclusão que ele apoiou o errado em detrimento ao certo. Essas 2 forças se uniram. Uma na prática, que é o guerreiro que vai para a luta, que bota a cara, que é o caso do Paulo Lira, e o outro guerreiro mais articulado. 2 guerreiros mais articulados. Com mais conhecimento. Exatamente, com mais conhecimento dentro, no miolo da política, que é o caso do seu Idemar e o caso do seu pai, do pai do Ulisses Gonçalves, que é o nosso querido Ulisses Coutinho. Então,
Eles chegaram à conclusão que era preciso renovar e traz para a galera de Açailândia, para o eleitor, para o cidadão açailandense, uma nova, uma nova, uma nova roupagem de políticas públicas. Lembra lá na Bíblia que fala que o verbo se fez carne? Ulisses Gonçalves era só o verbo, era só uma palavra, era um garoto que, não é à toa que tem o nome de Vaquerim, que era amante das, Das das, vaquejadas das e tal. balizas, né? É, Daquela questão do gado, mas não estava deixando de aprender. Então eu vou falar o que eu falei do Orleans. Ulisses, quem se engana, quem acha que Ulisses Gonçalves vem com falta de conhecimento político, vai se enganar. Está redondamente enganado. E ele é o principal personagem dessa nova, pelo lado masculino, e acho que Marli é o principal nome por essa mudança do cenário feminino. Esses dois nomes vão enterrar. Se há raposas, eu não sei, mas há uma grande raposa que não é, cabe mais eu, nesse novo cenário. eu acho que nessa nova fase, que isso é uma nova fase da política de Açailândia, é inevitável essa transformação. É inevitável que esses nomes eles de fato apareçam. O que precisa, inclusive para o próprio prefeito, porque quando nós falamos de mudança, quando nós falamos dessa transformação, dessa transmissão do poder, né, dessa passagem de bastão, não podemos esquecer que o prefeito Benjamin também faz parte Qual disso. é a maior virtude do Não Benjamin? é? Por que eu coloco ele como a principal ferramenta de mudança do antigo para o novo? Qual é a maior característica que o Benjamin tem? Preste atenção, o Benjamin é o cara que ele não se acomoda no seu município, esperando Essa políticos energia, aparecerem. essa energia, essa dinâmica do Benjamin é O totalmente Benjamin diferente de tudo que nós tivemos. tem uma qualidade impressionante, que é a capacidade de entender a coisa quando ele está no meio dela. Ele esteve lá em Brasília. Então ele entendeu qual é o caminho que as emendas ministeriais fazem, que as emendas tradicionais advindas do parlamento maior que nós temos, vêm. Ele entendeu essa dinâmica. E qual é a grande jogada do Benjamin? É receber, abrir as portas da sua cidade para todo aquele que quer o quê? Empenhar reforço dentro do município. Inclusive Corretíssimo. isso aconteceu com o governador. Ele chegou aqui no Brandão e ele entendeu o que o Brandão queria, ele entendeu muito rápido essa mensagem do governador Carlos Brandão, falou e levou os projetos. Eu preciso disso, preciso disso. Falava a linguagem que o governador precisava ouvir para entender. Então, preciso de um projeto. Foi tanto que foram liberados aí vários projetos para a Açailândia. A Açailândia foi contemplada com vários projetos. E isso aconteceu na gestão do Benjamin, e o Benjamin entendeu que isso, a mesma coisa acontece com o deputado. Deputado federal, está lá, tem uma emenda. Ele faz a maneira correta para que isso chegue aqui e não fira princípios, para que isso não volte, como aconteceu, por Que é exemplo, isso que a Raposa fez. A Raposa, gestões ela passadas, subverteu, cara. aconteceu muito isso, porque a Açailândia nunca faltou presença política. Isso aí, quem acompanha, quem mora nesse município, quem vive aqui a vida toda sabe. A Açailândia nunca faltou presença política. Desde Marconi Caldas, que foi, eu acho que um dos primeiros deputados a visitar essa região, que inclusive é um cara que ajudou a criar esse município, até os dias atuais, nós sempre tivemos presença política no município. O que faltou, Ricardo, na verdade, foi competência para administrar tudo isso aí. Alguns nomes desses que nós narramos, que é o caso da Marli, do Lucas, do Xande Sampaio, do Aristeu, do Feliberg Melo, vamos falar do Benjamin Oliveira, e tem mais nomes aí? Tem mais nomes, vão surgir novos nomes para essa força chamada executivo principal do município, né? E muitos desses aí vão ficar. Você quer ver um exemplo de injustiça partidária? Vamos lá. Nessa eleição, Marli Alves é de que partido? Marli Alves hoje Do está no partido do principal opositor PSD. do governo No PSD, né? atual, do PSD. PSD. Quem é a principal cabeça do PSD? O Lucas. Não. Não, lá em O cima. principal nome é o Braide. É o Brade. Não, Me corrija aí, não, produção. eu não É o tava- Braide. Preste atenção não, na injustiça. Eu estava Isso. pensando dentro do Sim, município. sim. Eu tava, Preste atenção na mas o Lucas, injustiça. na Mas verdade, tem a é ver PRB. tem a ver com o que tu está falando. Tem a ver o que eu vou falar aqui. Então, voltando. Marli
é do partido do Braide. Se você rodar a cidade, você vê aí pelo menos aí uns 4 outdoor do republicano enaltecendo o PSD. Infidelidade partidária. Por isso que eu digo que muitos desses nomes que eu narrei. Escute, Heron. Por isso que eu digo que muita gente. Se eu fosse o suplente do Lucas Alves, eu começava a passar minha roupa, porque isso é infidelidade partidária. O mandato do vereador não é do vereador. Ricardo, deixa eu te perguntar aqui uma coisa assim, para te ver se você entendeu essa coisa. Tu acha que o Lucas Alves, hoje ele é filiado ao partido do Republicanos. Republicanos. O Republicanos está com quem? O Republicanos aqui na cidade, presumidamente, parece que é com a Luiz Souza. É. Então, por que o Lucas Alves ele se afasta do Aloysio ao invés de se aproximar? Seria essa questão do Aloysio possuir essa E coisa tirar proveito de dos tirar votos do proveito, Aloysio, né? dele sugar essa energia do cara e não deixar com que ele cresça, ele desabroche? A visão política do Lucas, eu essa particularmente acho a visão política do Lucas em nível mais abrangente, em nível de executivo, ela é muito limitada. Talvez ele não entenda isso e vai achar que eu estou fazendo uma crítica partidária. Eu não faço críticas partidárias. Reconheço que ele tem um nome bom, mas reconheço também que ele é muito limitado politicamente. Como é que ele não sabe que o mandato dele é do partido? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que ele tenta ferir um princípio de fidelidade que é questionável, inclusive no TSE, que com possibilidade de perda de mandato? Será que ele conhece isso? Eu te digo, não conhece. E aí temos uma Marli que foi em São Luís, entrou em policlínicas odontológicas, em policlínicas não sei mais o que, tentando mostrar as qualidades na gestão executiva municipal de São Luís, feitas pelo principal candidato da oposição, que é o Eduardo Braide. Mas quando você roda a cidade, Eduardo Braide não valoriza. Não há nenhum valor dado, nem seja agregado ou não, nenhum valor dado desse candidato à sua principal. Mas vê lá um engrandecimento de um cara que é do Partido Republicano, cometendo uma infidelidade na vista de todo mundo. O seu principal suplente, ou a suplente, sei lá, não enxergou isso ainda. E eu dou esse conselho para ele: vá atrás, porque o nome disso é infidelidade partidária. E isso aí pode dar cassação para o jovem que. Eu não estou falando nenhuma besteira. Eu só estou dizendo que ele está cometendo um erro. Ele pode fazer políticas. Quem pode enaltecer o nome do Braide hoje na cidade chama-se. Existem regras. Mas existem as regras. Existem preciso regras. você cumprir as regras. Não adianta você tentar Mas burlar você isso. também não pode brincar com elas, né? Inclusive, quando nós falamos dessa questão de não cumprir as regras, nós voltamos aí para o caso do nosso querido Aristeu, que não cumpriu as É regras. por isso que eu estou te falando, a Posso fazer? capacidade do Aristeu de cometer erros contra si é impressionante. É um bom nome? É um bom nome. Tem muita, como é que eu posso dizer? Tem muita empáfia, coisa boa. A empáfia boa. Tem muita empáfia política? Tem. Mas aí é como se eu pegasse aqui, tivesse um monte de ouro em pó, mas andasse com. Como é que dá o nome daquilo que. Peneira? Uma peneira. O ouro em pó. Não. Andasse com um monte de ouro em pó na peneira. Ou eu vou andando, o bicho vai caindo na estrada. Então o Aristeu, ele ainda não se deu conta do seu poder. Do seu poder. Ele não precisa dizer para ninguém que o poder dele vem do dinheiro. Ele não precisa dizer para ninguém que vem da sua inteligência. Ele tem que agir. Agir mais, porque o Aristeu tá parecido com o Lucas Alves. Uma cópia fiel, cara. Então, a gente precisa de um do outro. Mudou muito o comportamento. Ter dois Lucas Alves na cidade ele mudou não muito, tem como. Ele mudou ele está seguindo errado em detrimento do certo. Quando o Aristeu surge, nós inclusive fizemos esse comentário aqui, nós elogiamos, porque de fato o Aristeu Alguém disse para ele que o Lucas era altamente inteligente naquele primeiro momento, o Aristeu é o cara com o maior potencial de voto do município, é o vereador mais bem votado, é o que está estragando tudo, né? É o cara a ser procurado. Agora, quando a coisa de fato arrocha, quando o negócio vai para vamos ver, aí o Aristeu meio que se perdeu nesse caminho, silenciou, se afastou, começou a tomar algumas atitudes confusas, né? E isso meio que
que fez com que o seu brilho, que ele perdesse um pouco esse brilho. Mas é que tem, é o que eu digo, a capacidade de fazer coisas que vão contra ele próprio, contra os seus objetivos, contra o seu planejamento futuro político, entendeu? Ele precisa, querendo aceitar ou não, e eu não estou falando isso de maneira desrespeitosa, querendo aceitar ou não, o Cláudio Queiroz, que é o seu principal apoiador e articulador, ele não entende das mazelas de bastidor. Ele precisa ter alguém de bastidor. Ele precisa ter alguém bom, muito bom em bastidor. Porque o que estão passando para ele não está sendo suficiente. E ele está seguindo uma ideia, uma ideologia de um jovem que só se atrasou politicamente porque é altamente, não digo nem conservador, é altamente, como se diz, é altamente maligno e venal para si próprio, que é o caso do Lucas Alves, né? Esse é o Ponto de Vista Podcast, Ricardo, como sempre, né? Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Fiquei feliz da volta. Tem aí as suas considerações finais? A minha consideração é que tomara que dê tudo certo agora, que a gente não pare. Chegamos na terça e esperamos voltar na quinta-feira, agora com Vinícius Souza tomando conta da nossa produção. Nossa produção principal passa o bastão, mas não vamos esquecer dele, porque sempre tem uma cervejinha aqui para ele que ele gosta, né? E dizer que eu sou um cara grato por eu olhar a coisa de maneira isenta. É só isso. E o nosso podcast ele tem uma qualidade muito interessante. Ele é totalmente isento. Isso aí. Esse é o Ponto de Vista Podcast. Vou pedir para você se inscrever no canal, aciona o sininho da notificação, que é para você não perder nenhum desses episódios, né, que estão indo ao ar. Temos aí um novo canal, nós temos aí um novo ciclo do Ponto de Vista e a sua audiência, a sua presença, a sua assinatura é muito importante. Obrigado, até a próxima aqui. Shake it.